Será que você já pensou que talvez o problema não seja quem você é, mas, de alguma forma, o quanto você se afastou da sua essência? E nós vamos entender que essência é essa. Olá, minha amiga preciosa, eu sou a Carla Rodrigues e você está no canal Filhas em Cristo. E aqui nós estamos estendendo uma mesa para você que deseja viver uma transformação real. Não simplesmente buscar uma lista de comportamentos, de ajustes nesse comportamento que precisamos fazer de forma exterior, sabe? Mas não, uma restauração de dentro para fora. E tudo isso nós vamos fazer juntas, olhando para Jesus, aquele que é o começo de todas as coisas, aquele que é o fundamento de todas as coisas, e aquele que a Bíblia vai dizer que é a imagem do Deus invisível. Então é só olhando para ele, é só contemplando a Jesus que nós vamos conseguir então acessar essa essência a qual nós estamos falando aqui, que nós nos distanciamos tanto. E eu estou dizendo que é uma mesa, então aqui somos amigas, vamos tratar como um bate-papo. E eu te convido, inclusive, para, se você estiver aí, né, na sua casa, sente-se à mesa, vamos conversar. Pegue aí seu café, eu tô aqui tomando meu suco. Hoje eu tô de suco. E vamos bater esse papo, sabe? Literalmente partindo o pão da palavra do Senhor entre amigas e entendendo que o Senhor nos chama para essa unidade. É um exército de mulheres que estão em busca de olhar para a verdade e deixar que essa verdade te transforme, molde o seu caráter e mude totalmente a sua vida. E dentro dessa primeira série de vídeos, nós vamos estar trabalhando com uma verdade que a Bíblia vai nos trazer e que muitas vezes ela não está interiorizada no nosso coração. E ela muitas vezes está tão distante, sabe, do que nós entendemos como verdade. E a gente acaba vivendo uma vida que não reflete essa verdade. Então, nós vamos falar sobre sermos formadas à imagem de Deus. E dentro desse contexto, não tem como nós começarmos a falar de uma formação à imagem de Deus, se nós não entendemos qual é o firme fundamento de tudo isso. Porque, como eu disse, a Bíblia vai nos dizer que Cristo, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, não tem como nós acessarmos a nossa identidade se nós não estivermos olhando para ele. Não tem como nós trazermos aqui o porquê nós existimos se não for olhando para Jesus. Tudo parte dele. Ele é o começo de todas as coisas e ele é o final de todas as coisas. E esse canal, ele está totalmente pautado na contemplação de quem é Jesus. E antes de nós irmos para o texto, eu quero dizer o porquê, né, que nós estamos aqui literalmente para contemplar Jesus. Em dezembro de 2025, após eu finalizar uma mentoria que se chama Discípulas aos Pés da Cruz, que foi ministrada ali pela nossa mentora Miriam Ponce. E nessa mentoria nós somos literalmente, sabe, confrontadas com a verdade da cruz. E com o quanto uma caminhada cristã, muitas vezes ela pode estar ainda em um campo de muita superficialidade. A partir do momento que eu estou simplesmente encaixando Jesus na minha vida e não entregando a minha vida para que ele seja esta vida. Então, ali sendo muito confrontada com a verdade da cruz e encontrando essa verdade, né, de que eu precisava literalmente me render ao Senhor, independente de ter conhecido o Evangelho quando eu era criança, mas o Senhor estava me chamando para um lugar diferente, sabe? E dentro desse lugar que ele gostaria de me levar, ele me restaura como filha. O Senhor, ele me visitou e ele restaurou essa identidade e essa filiação que eu não reconhecia ter. E então ele falou: filha, eu preciso que você caminhe sabendo que não há outro lugar para você olhar. Eu quero que você caminhe todos os dias, conhecendo quem eu sou, olhando para mim, sabe? E entendendo o que eu te chamei para fazer nessa terra. E dentro do nosso grupo devocional, nós estamos então desde janeiro fazendo
essa contemplação de Jesus todas as manhãs, ali antes de nós começarmos qualquer outra coisa, nós abrimos a nossa Bíblia e nós lemos uma passagem que vai nos dizer um atributo de Jesus, que vai nos dizer algo que como ele caminhava, né? Como ele curava, como ele amava. E desde então estamos sendo ministradas, sabe, com essas verdades. Porque mesmo quando nós conhecemos as Escrituras, no sentido de conhecimento intelectual, não, Carlos, eu já li a Bíblia sei lá quantas mil vezes na minha caminhada cristã. Eu já sei, né, tudo que Jesus fez, eu sei todos os atributos de Jesus, né? Eu sei que ele é amor, eu sei que ele é paz, eu sei que ele foi um cordeiro que se entregou por mim, sabe? Eu sei que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele agora reina, que ele é esse sumo sacerdote, que ele é o rei dos reis, que ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus, sabe? Eu já sei de tudo isso, mas o saber não quer dizer que nós vivemos baseados nessa verdade. De nada adianta eu saber de tudo isso se isso não é uma verdade vivida todos os dias. E eu fui entendendo e o Senhor foi falando, Carla, o que eu tô te revelando, o que eu tô revelando para vocês enquanto grupo, sabe? Não é para ficar nas quatro paredes do seu devocional. Porque eu tenho tantas filhas que ainda não se enxergam como filhas. Eu tenho tantas mulheres feridas e distantes dessa verdade, mesmo já me conhecendo, sabe? Mesmo já tendo entregado as suas vidas a mim, mas ainda vivendo distantes dessa verdade. E então foi aí que, diante de muita resistência, mas decidindo obedecer, eu estou aqui para compartilhar com você o que essa contemplação pode gerar nas nossas vidas. Então, para começar aqui a nossa conversa, que já começamos, eu quero ler com você dois textos que vão ser a base, né, do nosso bate-papo. E o primeiro está em Colossenses 1, no verso 15 ao 16, que vai dizer assim: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o outro texto que está em Gênesis 1, Gênesis 1, 27 vai nos dizer que assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, entendendo que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Ele, quando nós lemos que nós somos criadas à imagem de Deus, e que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, que Jesus, ele é a imagem desse Deus, eu entendo que dentro de um contexto natural, o que nós temos para nos basear e para nos conectar com aquilo que nós somos, é aquilo que nós conseguimos, de fato, entender, sabe? Aquilo que nós conseguimos, de fato, enxergar. E aí Deus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso que ele envia o seu filho, então, como um homem, para nos mostrar que vivemos em um mundo caído. Nós vivemos separados de Deus por conta do pecado. E porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão separados dessa filiação. Mas a Bíblia também vai nos dizer, Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, de que Deus, sabe, ele nos amou tanto e ele nos predestinou desde o começo de todas as coisas para sermos filhas através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então, o Senhor, sabendo da inclinação da corrupção humana, ele já nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus. Porque somente pelo nosso próprio esforço nós não alcançaríamos. E então, Jesus, ele vem à Terra como homem e ele se revela à humanidade como esse homem que vive tudo aquilo que nós estamos sujeitos a viver aqui. Tentações,
sabe? Provações, dor, aflição, sabe? Jesus é conhecido como homem de dores, porque ele sim, ele se compadeceu da humanidade. E se nós olharmos então para esse texto, entendendo que Jesus ele é o firme fundamento de todas as coisas, que é para ele que nós devemos olhar, porque é ele que vai refletir a imagem do Deus ao qual nós fomos criados, sabe? A imagem do Deus que nos criou, a imagem dele. Aí eu vou entender que então existe sim um caminho, mas só tem um caminho que é a verdade. Só tem um caminho que é a vida, sabe? E esse caminho é Jesus. E para nós entrarmos, então, no texto de Gênesis, aonde nós vamos entender ali, e estamos aqui para colocar isso como verdade no nosso coração, de que Jesus, ele veio e ele nos tornou filhas. Então, mesmo, né, diante desse mundo pecaminoso e da minha propensão e da minha sujeição ao pecado, quando eu creio em Cristo, quando eu creio em Jesus e eu estou olhando para ele, eu me torno filha. Então, eu começo a acessar aquilo que, de fato, está essencialmente em mim. Porque se nós olharmos para o texto de Gênesis 1, 27, nós sim, em essência, nós refletimos a imagem de Deus. Só que o pecado contaminou tudo isso. E aí, quando a gente olha para esse texto com o foco, sabe, na identidade humana, a gente vai percebendo quanto nós nos distanciamos dessa verdade para a qual nós somos criadas. E aí a gente vai compreender que justamente o fato de nós estarmos, sabe, em um mundo onde o pecado ele é real, nós já chegamos a um mundo onde estamos separadas de Deus. E aí nós vamos sendo moldadas e formadas na nossa personalidade, no nosso caráter, diante de tudo aquilo que nós vamos vivendo e presenciando. E muitas de nós vêm de lares em que o evangelho não era uma realidade. Muitas de nós vêm de lares cheios de ausência. E o inimigo tem atingido principalmente a paternidade da humanidade. Então são filhos órfãos, muitas vezes filhos órfãos de pais vivos, filhos órfãos de um pai que mora na mesma casa. E isso vai fazendo com que essa verdade de ser filho se torne cada vez mais distante. E quando nós não temos essa figura paterna naturalmente, a gente acaba tendendo a buscar uma segurança em nós mesmos. Quando nós buscamos uma segurança em nós mesmos, a gente vai cada vez mais pensando que eu não preciso de ninguém, que eu sou o suficiente. Ou talvez a gente vai para o inverso. Dependendo das situações que vão sendo expostas, a gente vai se tornando aquela pessoa que acha que não merece nada. Que qualquer migalha de sentimento que me é oferecida eu estou agarrando. Mas tudo isso vai me distanciando cada vez mais da verdade que o Senhor quer, sabe, quer registrar no nosso coração. E da verdade que vai nos aproximar dessa essência soprada pelo Pai ao nos criar. Então, mesmo estando tão cheia de talvez muitos medos, muitos traumas, de sabotadores que te acompanharam até aqui, ou talvez tanta raiva, tanto rancor, tanta amargura que já está enraizada no coração. E você pode estar pensando, eu não preciso, Carla, ou eu não sou merecedora. Sim, nós não merecemos mesmo, nenhuma de nós merecemos, porque todas nós pecamos e todas nós estamos separadas de Deus. Mas não é pelo nosso merecimento, é pela graça. E não é pelo muito eu ser top demais. A Bíblia vai dizer, a salvação é pela graça, não pelas obras para que ninguém se glorie. E não tem ninguém que mereça. E mais mesmo sem merecermos, o Senhor, Ele está aqui estendendo uma mesa para nós, para que nós possamos sim nos assentar nela. Então, de alguma forma, você pode estar pensando que não precisa ou de que não merece, mas vive em ciclos infinitos de frustração. E aí você continua com aquele vazio. Mas o Senhor, Ele quer, sabe, trazer para nós, porque Ele é a própria esperança. E Ele quer nos encher com isso e dizer, o que foi soprado em você continua aí. Isso só precisa ser acessado. Mas para acessar, eu preciso que seja permitido, sabe? Porque se eu entendo que de alguma forma essa essência ela está literalmente então soterrada pelo pecado,
que habita em mim, pelos os entulhos que foram gerados ao decorrer da minha vida, pelas fortalezas mentais que foram levantadas, mas que eu preciso tomar uma decisão de acessar esse lugar, sabe? Porque somente sendo acessado é que eu vou poder ser restaurada e curada e conectada novamente com essa verdade. Aí eu preciso então te dizer mais uma vez que é necessário compreender que só há um caminho, que é Jesus, que precisa estar com você nessa jornada. Porque se a gente vai olhar para contextos emocionais, ressignificar momentos, de curar dores do passado, e isso é muito possível de ser feita do olhar da psicologia ou da ciência emocional, mas e a Bíblia vai nos dizer que há um limite para a ação humana. Então, se há um limite para a ação humana, eu preciso buscar, sabe, o que realmente me conecta com aquilo que eu fui criada para ser. E nós já entendemos que eu fui criada à imagem de Deus e Cristo é a imagem do Deus invisível. Então não tem outro lugar para eu olhar senão para Ele. Porque se eu apenas buscar de forma natural essa reconexão, no final eu vou me deparar novamente com um vazio. E a Bíblia vai nos dizer que uma casa que estava ali, né, tomada por um espírito ruim, quando ela é limpa e aquele espírito volta e encontra ela limpa e adornada, mas vazia, ele volta com 7 piores. Então não é apenas eu trazer uma cura daquilo que de alguma forma está doendo, mas não é só sobre isso, eu preciso substituir todo esse engano, toda essa mentira, tudo aquilo que vai me levando para essa inclinação pecaminosa pela verdade, que é a palavra de Deus, que é só nela que nós vamos encontrar. Então eu tiro a mentira e eu substituo pela verdade. Eu tiro a mentira que diz que eu não sou filha porque eu não tive pai. Ou eu tiro essa mentira que diz que eu não mereço porque eu já cheguei demais no fundo do poço, pela verdade de que, por meio de Cristo, nós somos filhos. De que Jesus foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que é pela graça que nós somos salvos. Então, entenda que é só quando nós estamos olhando para aquilo que é realmente a verdade da palavra e colocando isso como uma revelação no nosso coração, é que de fato nós vamos começar a viver, sabe, dia após dia, aquela transformação que ela começa muitas vezes pequena e invisível. Porque assim como uma planta, que aquela semente ela é plantada na terra, e primeiramente o crescimento dela começa de uma forma invisível, porque ela vai crescendo para baixo, aonde ela vai se fortalecendo em raiz e ela vai se fundamentando. Na nossa vida também é assim. Então, às vezes você pode pensar, Carla, mas já tentei tantas vezes e nada acontecia e eu desisti. Mas eu te convido a mais uma vez, mas dessa vez verdadeiramente, se colocar nesse lugar de contemplar a verdade de Jesus e permitir que essa verdade entre no seu coração. E por que eu tô falando isso? Porque eu, inicialmente, né, comentei aqui, de já conhecer o Evangelho desde criança, mas sempre tive a imagem de que eu era feia, de que eu me sentia inferior, né? Apesar de que depois, na minha vida adulta, o Senhor, né, curou muitas coisas em mim, mas eu sempre me achei inferior. Eu sempre achei que eu era muito feia, que eu era muito esquisita, né? E isso me acompanhou por muito tempo. Só que ao passo que o Senhor Jesus, ele restaura a minha filiação, que o Senhor, ele vai se revelando cada vez mais dentro da Escritura aquilo que ele é, e aquilo que ele fez por mim, aquilo que ele fez por nós. E me colocando, né? E quando a gente se coloca nesse lugar para realmente ouvir ao Senhor, nós vamos ouvir. Porque muitas vezes a gente fala, Carla, eu não escuto Deus. Nós escutamos, irmão. Só que muitas vezes nós não estamos ouvindo. Hoje a gente está tão atribulado com todas as coisas que estão acontecendo que a gente não para dar atenção à voz do Espírito, que muitas vezes não está só sussurrando, ele está gritando aos nossos ouvidos. Então, me colocando nesse lugar de uma busca muito mais profunda na palavra do Senhor e também me rodeando de conteúdos que me levam para esse lugar. Assistindo um vídeo da Giovanna Rodeiro, ela estava nos convidando ali a ouvir do Espírito Santo como Deus nos viu. Só que eu já estava há tantas semanas
com esse texto de Gênesis 1:27 na minha cabeça, e como ela falou assim, olha, eu quero que vocês façam essa pergunta para o Espírito Santo, mas peçam para que ele revele através de um versículo bíblico. Eu falei, não, então eu vou fazer em outro momento, porque esse versículo está gritando na minha mente, eu estou tentando digerir ele, e então pode ser que atrapalhe a resposta. E tá, deixei ele mais ou menos quase uma semana depois. Eu tava aqui em casa e fazendo minhas atividades domésticas, mas no momento que eu fui estender as minhas roupas, eu falei assim, Espírito Santo, eu quero saber como Deus me vê. E aí eu falei isso e fui estender uma peça. E quando eu olho para cima, eu vejo aquele céu mais azul, sabe? Um azul tão lindo. E tava voando apenas uma águia. Então, assim, a uma altura que dava para ver a cor das suas asas, aquele marrom mesclado com branco, aquela coisa tão linda. E eu olhei e falei assim, na hora, assim, Senhor, como a sua criação é tão bela. Olha que perfeição que o Senhor criou. Irmãs, na hora o Espírito ministrou no meu coração. Se você está tão impressionada com a minha criação, através desta águia que é parte dela, o que te distancia tanto da verdade de que você é sim bela e muito mais bela porque você foi criada à minha imagem e semelhança? Então naquela hora, um arrependimento tomou meu coração. E eu comecei a orar e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes em que eu não me senti bela, por todas as vezes em que eu não reconheci essa verdade de que eu fui criada à imagem dele e de que eu reflito a imagem dele quando eu estou em Cristo. Então, irmãs, não é sobre o quanto nós fazemos, mas é o quanto nós estamos nos colocando disponíveis para que esse Jesus lindo e maravilhoso, que é a essência de todas as coisas, ele possa acessar as nossas vidas através do Espírito Santo, para trazer, sim, luz aonde há trevas e para curar aonde precisa ser curado. E aqui a gente entra num ponto crucial, porque talvez você já tenha, sabe, ouvido falar de Jesus como sendo esse homem que veio e morreu por nós, para nos livrar da condenação eterna, mas nunca ter tomado a decisão de entregar a sua vida a ele. Seja porque, como nós falamos no começo, você acha que você já foi fundo demais, que para você não tem mais jeito, que não há saída para a sua situação. Ou talvez você ache que não precisa, porque de alguma forma, sabe, o engano desse mundo transformou o seu coração tão soberbo e tão inalcançável que às vezes você pensa, eu já alcancei tantas coisas sem precisar de um Deus para me submeter, mas o Senhor está nos convidando para esse lugar, sabe? Porque se nós quisermos uma transformação real nas nossas vidas, se nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, e isso não quer dizer ausência de provações, ausência de tribulações, mas quer dizer que independente das situações, Ele vai estar conosco. Independente daquilo que vier a aparecer diante de nós, nós saberemos que é assim, um Deus que nunca nos abandona. Mesmo que eu tenha sido abandonada por diversas pessoas, mesmo que eu tenha sofrido, sabe, rejeições de diversas pessoas, eu tenho um Deus que jamais vai me deixar. Eu tenho um Deus que jamais vai me rejeitar. Porque não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, mas é pela graça dele, pelo amor dele que me alcança. E talvez você já tenha, sabe, decidido caminhar com Jesus. Entregue, feito uma aliança com ele, sabe? Ter aí uma breve, uma longa caminhada religiosa, mas sem nunca ter de fato entregue o controle da sua vida para Jesus. E aí, como vai dizer a minha amiga Miriam Ponce, isso vai nos colocar numa posição de mera seguidora de Jesus, que pode sim presenciar e viver milagres, sabe, se emocionar com a palavra, mas jamais viver a transformação que apenas a revelação de quem Jesus é pode trazer. Então é só entendendo quando que nós somos chamadas para sermos discípulas de Jesus, que Ele está nos chamando para nos posicionarmos no lugar ao qual nós somos criadas para nos posicionar. Nós estamos sendo chamadas, enquanto mulheres, para nos posicionarmos em nosso lar, como de fato aquelas que estão edificando os seus lares através da palavra do Senhor e da verdade que ela traz. E nós só vamos fazer isso quando nós estamos enxertadas naquele que é a videira, quando nós estamos conectadas com a verdade. Porque independente de quem eu fui, de quem eu estava, do que eu estava fazendo há alguns minutos atrás,
A partir do momento que eu decido viver intencionalmente entregue ao Senhor e permitir como eu jamais permiti antes, que Ele venha e Ele faça aquilo que Ele deseja fazer, aí nós vamos sim começar, de fato, dentro desse terreno que somos nós, ter os nossos alicerces fundamentados nele, para que então essa construção comece a ser edificada e nada e nenhuma tempestade poderá derrubar, porque ela foi construída, ela foi edificada sobre a rocha. Só que aí quando nós vamos olhar, né, do ponto de vista humano, a gente pode pensar muitas vezes que dá muito trabalho, sabe? Eu não quero me expor muitas vezes aos sentimentos, às emoções e à dor que isso vai me causar. Porque eu sei que ao passo que eu começo a mexer em determinadas coisas, isso vai doer. Eu vou precisar me despedir de pessoas que talvez eu não queira me despedir. Então até aqui eu não entendi que o ser discípula de Cristo, o estar de fato enxertado nessa videira, quer dizer que eu preciso sim todos os dias morrer para mim. Os discípulos que foram chamados por Jesus enquanto ele estava aqui nessa terra tiveram que morrer para a vida anterior. Tiveram que estar dispostos a morrer por Cristo todos os dias, assim como eles morreram. Mas eu e você não estamos dispostas a mudar a música que nós ouvimos por Jesus. Eu e você não estamos dispostas a muitas vezes trocar o ciclo de pessoas que nos rodeiam por conta de Jesus. Porque é conveniente para mim. Porque, sabe, já faz parte da minha vida. E isso se tornou um acesso fácil para mim. E qualquer outro caminho que eu tente trilhar parece muito distante e difícil. E tem uma explicação. Inclusive, eu estava vendo uma ministração da Vitória Martinello, em que ela estava falando justamente disso à luz da psicologia, né? Onde ela diz que se a gente pensa numa grama, né, que nunca foi pisada, e você coloca uma pessoa ali para caminhar nela, sei lá, da direita para a diagonal, da direita para a diagonal, e ele vai fazendo isso repetidas vezes durante 2 anos, vai chegar um momento em que vai ficar uma trilha, vai ficar um caminho. E é a mesma coisa com os nossos pensamentos. Quanto mais eles se tornam verdades para mim e para você, mais isso se torna um acesso fácil. Então, até aqui, aquilo que muitas vezes acaba sendo verdade na nossa vida, para nos enganar e nos tirar desse caminho que realmente vai nos levar a essa conexão com essa videira, com a videira que é Jesus, vai se tornando um acesso fácil. E eu preciso então decidir nesse momento, construir um novo caminho. Vai dar trabalho? Vai. Porque agora o terreno não está mais estéril. Aquele terreno que nunca tinha sido pisado, agora ele vem com várias outras coisas que cresceram ali, que podem estar no meio de onde seriam lugares onde eu construiria um novo caminho. E eu vou precisar então sim vir e arrancar tudo isso. Então vai dar trabalho? Vai. Mas enquanto eu não construo um novo caminho na minha vida, e eu não consigo fazer isso se eu estiver apenas olhando para as coisas dessa terra. Enquanto eu não faço isso, enquanto eu não tomo essa decisão, nada diferente vai acontecer na minha vida. Porque Albert Einstein vai dizer, a pessoa que faz repetidamente a mesma coisa, esperando resultados diferentes, é uma definição de loucura. Então, quantas de nós ainda vamos permanecer na loucura de achar que vai acontecer, em algum momento vai dar certo? Sabe, em algum momento eu vou sair dessa situação. Mas eu não tomo nenhuma atitude diferente. Eu continuo seguindo o mesmo engano todos os dias. Ou seja, enquanto nós continuarmos escolhendo o caminho fácil, que ele parece fácil, mas ele é difícil. Ele é difícil porque o final vai levar à morte. Mas enquanto nós estivermos escolhendo esse caminho, o que vai mudar na minha e na sua vida? Literalmente nada. E é por isso que eu quero convidar você para escolher um novo caminho hoje. Um caminho que seja o próprio Jesus. Porque enquanto eu e você estivermos inclinadas a querer apenas o Jesus que faz milagre, a querer o Jesus que salva, mas não nos submetermos aos processos de amadurecimento que o Senhor quer trazer para nós, porque a palavra vai nos dizer, e agora eu só não me lembro a referência, mas eu coloco aqui na edição, onde Paulo vai estar dizendo, né? Já era para vocês estarem comendo comida sólida, mas vocês ainda estão no leite. Então, ou seja, o Senhor, ele nos chama. E é o que eu quero reforçar aqui, mulher. O Senhor está nos chamando para sermos filhas maduras. E assim eu vou conduzindo outras. E aí a gente vai, então, fazendo exatamente aquilo que nós somos chamados para fazer. Porque enquanto cristãos e enquanto discípulos, independente do seu
chamado particular de dons, de ministério, há um que é para todas nós. Porque, assim como o Senhor falou, Carla, aquilo que eu estou revelando para vocês enquanto grupo, enquanto devocional, não é para ficar nas quatro paredes de vocês, é para que você possa compartilhar com todas as filhas que estão hoje ainda sujeitas a muito engano e ainda não estão olhando verdadeiramente para mim, para quem eu sou e para o meu caráter. Ele também nos chama. Uma vez que eu entendo o evangelho da salvação, as boas novas da salvação, isso não fica comigo, porque o propósito que o Senhor tem comigo não é para mim. Não é sobre a minha vida, não é sobre eu ter uma vida perfeita. Nós não estamos falando aqui, sabe, de curas emocionais, de curas de traumas e de um alinhamento com essa essência apenas para que eu, sabe, eu tenha uma vida plena e maravilhosa. Não. É porque todas as vezes em que eu estou amarrada na mentira, amarrada na ferida, amarrada no engano, eu estou limitando a obra da cruz na minha vida e o acesso dessa cruz a outras pessoas. Então o Senhor nos chamou, o Senhor quer sim, sabe, limpar e purificar a mim e a você de tudo aquilo que em algum momento nos aprisionou. Mas Ele não quer que a gente fique aqui só olhando para as nossas feridas. Porque, inclusive, tem coisas que vai permanecer. Paulo mostra, né, para nós justamente ele pedindo para que aquele espinho fosse tirado da carne dele. O Senhor vai falar, não, a minha graça te basta. Então vão ter coisas que vão permanecer. Porque é propósito do Senhor para mim e para você. Para que nós entendamos que nós precisamos dele. Que não há vida sem ele. E que a graça dele nos basta. Não é sobre o que eu sei fazer, o quanto eu sou boa, o quanto eu. Nossa, eu não. Olha, para mim, eu não peco. Eu não falo mal de ninguém, não roubo ninguém, não minto, não tô indo pra igreja. Irmãos, mas não é sobre o quanto nós estamos pecando, mas é o quanto nós estamos propensas a isso. Só que diante de tudo isso, eu sei que não é sobre mim, é sobre ele. Mas eu preciso, sabe, me colocar nesse lugar de estar disposta a cumprir esse ID e ser verdadeiramente essa discípula que vai entender que, independente de qualquer outro dom e ministério que eu tenha, eu preciso falar da verdade que Jesus é para o máximo de pessoas que estiverem à minha mão. Entendendo tudo isso, se você compreendeu que não tem como eu simplesmente encaixar Jesus no meu caminho, na minha vida, mas eu preciso tornar ele a minha vida. E se você entendeu que de alguma forma você, na sua caminhada cristã, se distanciou dessa verdade, e você quer decidir hoje fazer ou refazer essa aliança com Jesus, porque isso vai fazer total diferença, sabe, na caminhada que nós vamos ter aqui. Eu quero te convidar, sabe, a orar comigo e fazer disso uma verdade na sua vida. Então, vamos orar? Senhor, primeiramente eu quero te agradecer por esse tempo que nós estamos aqui, por o Senhor de forma tão gentil e amorosa, trazer para nós a revelação de quem o Senhor é, aquele que é o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E trazer à luz aos nossos corações de que não adianta nada todo esforço que eu tenha feito ou que eu deseje fazer se eu não tiver o Senhor no meu coração. Se eu não tiver a minha vida totalmente centrada em Cristo. E é por isso, Jesus, que entendendo que Tu és o meu único Senhor, o único que pode me salvar da condenação eterna, é que eu declaro e eu refaço essa aliança com o Senhor, e eu faço uma aliança com o Senhor, de que a minha vida é Tua, de que eu creio sim no sacrifício da cruz, por amor para me salvar. Então, que nesse momento, e aí você vai falar, irmã, em nome de Jesus, sabe, que você está colocando diante dele, colocando diante da cruz do Senhor, todos os seus medos, os seus traumas, toda a distorção na sua identidade, toda a fortaleza mental e todo engano do inimigo seja lançado aos pés do Senhor, para que através dessa cruz, sabe, você possa reconhecer tudo aquilo que você é hoje, para que você se torne o que você precisa ser nele, seguindo a ele. Então, para a gente seguir aqui para o final, se você entendeu que precisa dessa restauração, que você quer caminhar comigo nessa jornada de contemplação a Jesus,
para que, olhando para Ele, nós possamos aprender a viver pela verdade e sermos guiadas pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, mas, sobretudo, entendendo que só há um começo, que o começo de todas as coisas e que o fim de todas as coisas é Jesus. Eu te convido a se inscrever no canal. E se você entende que esse conteúdo também vai edificar outras jovens e outras mulheres, já compartilha com elas para que elas possam ser edificadas com o que nós estamos fazendo aqui. E não tem como eu continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então vamos ser intencionais e colocar de forma prática, sabe? Vamos ajudar o nosso cérebro a construir esse caminho diferente. E é por isso que eu quero te convidar agora, né, para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, para você pegar um papel e colocar ele, que você vai escrever, em um lugar completamente visível a você, onde você passa, seja no espelho do seu guarda-roupa, na porta da sua geladeira, ou como um protetor de tela do seu celular, mas coloque em um lugar onde você vai acessar facilmente, e em todo o tempo você estará sendo exposta a essa verdade, para você dizer e escrever: eu fui criada à imagem de Deus. Mas permita que essa verdade, ela seja, sabe, enraizada no seu coração e comece a confrontar tudo aquilo que vier te dizer o contrário. Seja sentimento, seja pensamento, seja a fala de alguém que por vezes tem autoridade sobre a sua vida, mas você vai começar a confrontar essas mentiras com a verdade da palavra. E a palavra diz que você sim é feita à imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso começar a aceitar essa verdade, a engolir, mastigar, a digerir essa verdade, a plantar ela no meu coração, a adubar. E é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Então no próximo vídeo nós vamos entender, ok, fui criada à imagem de Deus, mas o que aconteceu então no meio do caminho? Por que eu vivo tão distante de tudo isso? Então, como eu falei, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. Amém? E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Deixe seu comentário se esse conteúdo fez sentido para você, se tem de alguma forma algo que o Senhor está comunicando com você, mulher guerreira, sabe, que está se posicionando para esse exército que o Senhor está levantando, para que quando ele chegue, ele nos encontre fazendo exatamente o que ele nos chamou para fazer. E não nos encontre desapercebidas, mas nos encontre atentas e preparadas para entrar naquela porta, sabe? Entrar pela porta junto ao nosso noivo. Amém? Então, um beijo para você, minha amiga, e que eu possa encontrar você aqui no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.